Pessoal, vamos começar mais uma live aqui do Pontos de Luz. Hoje vamos conversar com a Fernanda, do Redpax. Vamos esperar ela entrar e começamos. Salve, salve, Fernanda! Vou te adicionar aqui. Olá, Olá! Fabiana! Aí estamos. Olá, obrigado. Que bom. Tudo bem? Me escuta bem aí? Escuto bem, perfeito. Obrigado, Fernanda, por aceitar o convite para a gente conversar sobre a Redpax, conhecer mais esse projeto, aproximar mais as redes. Assim é. Agradeço. Assim é. Então a Eu que gente. te agradeço o convite para a gente poder expandir um pouquinho nossa tarefa. Amém. E a gente conversou um pouquinho, né, nos bastidores, assim, você me contou um pouquinho, mas queria que você contasse de novo um pouquinho como que surgiu o Redpax, que é uma história muito bonita, né? Então, se você puder compartilhar como é que surgiu essa ideia, como é que veio essa inspiração, né? Conto. Bom, eu acho que é legal a gente falar que o que a Redpax faz, na verdade, é uma tarefa que muitas pessoas já estão fazendo, né? Que a gente sente que com essa grande explosão de mídias e de redes sociais, já tem bastante gente fazendo muita coisa parecida. E claro que cada pessoa está numa sintonia, usa as redes sociais com um objetivo específico. No caso da Rede Pax, foi um movimento de um processo pessoal que desencadeou a uma coisa coletiva e que a gente entende ser como uma tarefa que muitas pessoas estão fazendo também, né? E que, como o meu companheiro Pedro comentou no dia que a gente conversou sobre a plataforma, ele diz, e que para mim me ressoa muito, né? Que a Redpax é uma plataforma, é uma consciência que está aí num nível pairando sobre nós, e algumas pessoas que estão com essa boa vontade desde o coração, de maneira muito genuína e profunda, de querer somar com o coletivo, captou essa onda, só isso. Né? Então a gente simplesmente captou essa mensagem e estamos tentando materializar essa tarefa da maneira que a gente pode, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu sou jornalista de profissão, me formei em Londrina, Paraná, no Brasil. Hoje estou morando na Argentina e me formei no ano de 2004 e trabalhei 10 anos como jornalista no Brasil. Trabalhei 7 anos num jornal impresso e depois 3 anos na TV, na produção. Durante esses 10 anos, quando eu estava na faculdade, eu tinha um sonho de adolescente de que eu achava que ia fazer jornalismo e que ia mudar o mundo, né? Que ia fazer alguma coisa de bom para o planeta, assim. Mas, não sei se pela minha sensibilidade, talvez por ser mulher ou por uma questão cultural, já na faculdade, durante o período da faculdade, eu já senti que aquele meu sonho, alguma coisa não estava em harmonia, assim, porque a academia te ensina os padrões do sistema, né? Então a pessoa entra com um monte de sonho e depois, se você for moldado pelo sistema, você se encaixa naquele sistema e fica ali. E os que não se encaixam no sistema sofrem muito, porque a gente fica como que em colapso, né, com aquilo que está nos chegando. Então, já na faculdade eu sentia que a coisa não estava muito legal. Mas o paradigma social, o paradigma familiar, de que a gente tem que se formar e ter um trabalho, tudo isso que a gente conhece, me forçou, eu, muito jovem, com 20 anos, a seguir, a terminar a faculdade e
em busca de um trabalho. Então, logo quando eu terminei a faculdade, eu já entrei no trabalho e fiquei. Em 1 ano e meio depois, já no jornal, eu sentia no meu coração que eu estava fora de lugar, assim, eu me sentia desencaixada. Porque eu fazia notícia de todos os setores, de várias editorias, né? Tanto do parte cultural, esporte, cidades, polícia, tudo. E eu sentia que não era o que eu queria fazer, porque não sentia que havia muita colaboração nesse sentido, né? A gente divulgava as coisas que a mídia tradicional sempre está soltando aí, que não colabora muito para uma consciência coletiva harmônica, né? Pelo contrário, tem muita informação de medo, de violência e tudo mais. Então, tudo isso foi me agredindo muito aos poucos e, com o tempo, me maltratava, né? Então, e mesmo assim, fiquei muito tempo, fiquei 10 anos. Quando eu saí, comecei a passar por uma busca profunda aí de autoconhecimento, de despertar de consciência e tudo mais. E foi quando teve um momento que eu tive que romper mesmo e sair. E quando eu saí, numa das minhas viagens, quando eu fui para Portugal, eu já estava num processo de mergulho interno bastante profundo. E nas viagens que eu fazia, percorri muitas comunidades no Brasil, vivi no Mato Dentro, em Minas Gerais, em São Lourenço, passei por Figueira, aí também em Minas, passei por Movimento Sem Terra, vivi em vários núcleos assim alternativos, participei do ENCA, participei do Rainbow, tudo isso eu fui circulando todo dentro desse mundo e fui conhecendo essas pessoas lindas, fazendo coisas maravilhosas, e aquilo me encantava muito, e eu ficava assim, com uma certa uma ansiedade que a gente sabe que é do ego, é um pouco desnecessária, né? Mas eu sentia uma ansiedade de querer mostrar para o mundo essas pessoas, essas realidades, porque isso me deixava muito feliz. Então eu pensei, eu já tinha essa semente no meu coração, né? Eu falava, puxa, queria tanto poder ter um veículo de comunicação grande para a gente mostrar para as pessoas o que está acontecendo, né? Quanta gente linda fazendo coisa maravilhosa, alternativa no Brasil, e muita gente não sabe que existe isso. Então eu fui alimentando essa vontade, né? Eu fui experienciando as viagens, os acampamentos, os encontros, as comunidades que eu vivi, e aquilo foi me nutrindo muito. Quando eu cheguei em Portugal, eu já estava num momento mais assim de silêncio, mais em solitude. E chegando em Portugal, então, nesse momento de introspecção, eu me questionei por que eu estava ali em Portugal. Porque, na verdade, eu tenho familiares em Portugal, mas era uma visita que eu estava fazendo. E não sentia, assim, se eu tinha que viver em Portugal. Eu sentia que era uma passagem. E me questionei por que eu estava ali. E estive ali, então, na zona de Fátima, né? Onde tem um centro energético que a gente conhece como Lis Fátima, que fica em Dornes. E numa noite eu tive um sonho, depois de um processo meditativo ali, de que eu deveria procurar um escritor, Pedro Elias, e comentar para ele desse projeto. Foi como um download, né? Que muitas pessoas acessam isso em processos de meditação, outros numa experiência com medicina. No meu caso fui dormir à noite com a pergunta e acordei com a resposta, assim, bem pontual. E eu conheci o Pedro Elias somente pelo seu livro, né? Um livro chamado A Chave de Andrômeda, um dos livros que ele escreveu. Eu fiquei um pouco envergonhada, assim, um pouco sem jeito de procurá-lo e explicar isso, porque não o conhecia, não sabia se ia ser bem recebida, sentia um pouco de ousadia de minha parte de fazer isso para uma pessoa que eu não conheço, mas eu fiz. Então, mandei um e-mail, me apresentei, expliquei para ele que eu havia tido uma intuição de que eu deveria procurá-lo para criarmos essa plataforma. E, sincronicamente, ele também já havia sentido a necessidade de fazer o mesmo projeto. Ele tinha escrito esse projeto, estava escrito num papel, numa gaveta, já fazia alguns anos,
e ele disse que sentia que em algum momento alguém ia aparecer para transformar esse projeto de maneira prática, porque ele sentia que a tarefa dele era outra, era de ficar nos bastidores, né? Ele lida bastante com a parte técnica. E eu, então, com a parte de gestão de conteúdo. E foi assim. Então, a gente conversou, nos conhecemos. No mesmo momento, para mim, não tinha dúvida nenhuma de que deveríamos fazer isso. Eu não sabia como tinha que fazer. É tudo muito incerto, porque é tudo na boa vontade, né? Então ele fez o projeto, a parte técnica, eu fui alimentando e devagarinho a gente foi convidando as pessoas. Fomos assim, é como uma grande rede, muito parecido com o Facebook, por exemplo, muito simples, uma ferramenta muito simples, mas é uma simplicidade que a gente sente no coração que é necessária. É muito parecido com o canal de vocês, né, do Instagram também, de conectar pessoas que têm esses projetos, de estar cada vez mais esses laços aí fortalecidos, né? Porque não é fácil. Essas pessoas que vivem de maneira alternativa e que estão fora do sistema, eu já viajei, fiquei quase uns 4 anos viajando sozinha de mochila pelo Brasil e eu sei que não é simples, porque a gente vive à margem de um sistema que é muito agressivo. Então, se você não está entre esse núcleo, né, de pessoas que estão nessa realidade linda, você se desestabiliza um pouco, né? É importante essa unidade. Então, o objetivo da plataforma é esse, criar esse laço profundo entre as pessoas que estão fazendo essas tarefas, de várias frentes, desde espiritualidade, agrofloresta, permacultura, saúde, alimentação consciente, o que seja, trocar conhecimento, trocar informação, pessoas do Brasil e Portugal, e um ajudar o outro. De repente, um apoio de recurso, ou um apoio na divulgação, somar forças, né? Essa é a principal tarefa. E é uma coisa muito simples, muitas pessoas não se aproximam, porque ainda tem a gente ainda tem esse registro de estar nas redes mais conhecidas, né? Porque a gente precisa da visibilidade dos projetos. E a Redpax, ela não tem essa visibilidade ainda. Mas a gente sente que está tudo bem, porque a gente percebe que só se aproxima da plataforma quem de verdade sente que o projeto é desde o coração, assim. Porque não é um projeto para alimentar uma imagem. É um projeto que tem que ser criado de maneira mais profunda e com uma base sólida. E geralmente esses projetos de base sólida, eles demandam mais persistência, as pessoas passam por muitas provas, né? De entrega, de fé, de confiança. Então a gente entende que a própria Redpax, ela também transita nesse movimento. Ela nasceu em 2019, é muito jovem ainda. Temos muitas pessoas que entraram, saíram e não apareceram mais, e tem outros que estão toda semana tá ali, colocando uma sementinha, sabe? E isso é muito lindo, porque eu percebo que essas pessoas que estão toda semana colocando um pouquinho do seu projeto, essas captaram a mensagem, assim, sabe? Elas entenderam a importância dessa simplicidade, dessa persistência, né? E a gente tá mais ou menos nessa mesma energia. Então, hoje, a frente assim que está mais ativa seria essa espécie de rede social. Não sei se dá para chamar de rede social, né? Mas uma intranet, assim, E aí as pessoas postam lá, fazem um login e tal, entram lá e postam seus conteúdos. Seria isso? A parte mais... Sim. A pessoa pode criar a sua página pessoal e a partir da página pessoal, ela cria a página de seus projetos também. O que está mais ativo hoje que a gente sente é alguns poucos projetos que estão a cada tanto divulgando algumas atividades e muitas pessoas escrevendo artigos, textos assim muito profundos, muito sintonizados com o momento planetário que a gente está vivendo, assim, né? Então tem escritores tem de Portugal e tem do Brasil escrevendo textos muito lindos. E os projetos que estão mais ativos, eles estão sempre divulgando suas atividades. Então,
parecido com outras redes sociais, a gente também tem a opção de criar-se um evento para divulgar a data, quando vai ser, às vezes evento virtual, e geralmente eventos presenciais. E a partir desses eventos presenciais, a gente pode divulgar tanto dentro da própria Redpax, quanto por e-mail, ou pode compartilhar para outras redes também. Então, um evento que é criado dentro da Redpax pode ser divulgado para outras plataformas, né? Uhum. Então, assim, basicamente a gente pode chamar que seria muito parecido com uma rede social, mas com esse fim bem específico, né? Bastante específico. A gente tem o desejo de poder melhorar a plataforma de maneira técnica para poder proporcionar, por exemplo, coisas visuais, áudios, chamadas, assim como o Instagram, por exemplo, né? Mas para isso a gente precisa de recurso. Então, como é tudo tudo no voluntário, a gente ainda não chegou aí. Mas a ideia é que daqui mais para frente, quando ela tiver mais possibilidade, a gente poder disponibilizar isso também. Porque daí a gente pode fazer, a partir da própria plataforma, esse tipo de live, como aqui, por exemplo, ou fazer encontros. Tem grupos também, né? Você pode criar um grupo para divulgar um tema específico, né? O legal, eu acho que, assim, é um espaço para colaborar com o mundo virtual hoje, que está com muito ruído, aquele lugar onde a pessoa quer um descanso, entendeu? É aquele lugar onde a pessoa quer entrar, ela quer acessar a internet, mas ela quer ver coisa que eleva a consciência dela e que traz paz para ela. E que ela vai encontrar pessoas que estão na mesma sintonia que ela. Então, isso é o mais importante, eu acho, assim. Então, a gente não se preocupa tanto com a qualidade. A gente está mais preocupado em criar um espaço e estar aí disponível para aqueles que se aproximarem, né? Você falou que você teve no Mato Dentro, né? Você teve na Figueira. Ontem você teve uma live com o Arthur lá do Flor de Bez, assim. Qual é a relação da rede com as comunidades rurais mesmo, que tem um território, tanto no Brasil como em Portugal? Qual dessas comunidades ou centros, né, com espaço rural que estão mais presentes, assim, mais ativas na rede hoje? E o nosso sonho é que estejam muitas, porque eu sei que existe um montão de gente linda fazendo um montão de coisa linda, mas eu já entendi, por exemplo, que muitos grupos que estão no mundo rural, que estão aí, em especial no Brasil, fazendo agrofloresta, fazendo coisas assim, esse pessoal não tem tempo para ficar dedicando para o mundo virtual. Eu já convidei várias vezes, várias pessoas, e elas chegam, criam a página, fazem o esqueleto da página e depois não seguem alimentando o espaço. Porque eu percebo que sentem dificuldade, porque às vezes está num lugar que tem difícil acesso de sinal, ou porque também tem pouca estrutura, tem só um telefone, não tem um notebook para ficar alimentando. Então, existe todas essas questões que também se justifica, né? Mas a gente tem aí na plataforma o Nagoi, que trabalha com bioconstrução no Brasil, ele está sempre em contato com a gente, ele sempre manda vídeos, coisas assim. Ele não tem estado muito presente, justamente por isso, porque está sempre no meio da construção, fazendo coisas e não tem tempo. O meu sonho, assim, que eu acho que é um momento que a plataforma pode crescer, era a gente poder estar indo em loco e fazer esse trabalho por essas pessoas, entendeu? Esse era o nosso sonho. Poder irmos até o projeto e tirar da pessoa essa responsabilidade dela ter que fazer o registro, dela ter que contar. Mas a gente ainda não tem perna para isso. Mas essa seria uma das coisas que a gente gostaria que fosse possível. Então, assim, nós temos vários artigos que eu escrevi, muitos à distância, por internet, por e-mail, entrevistando esses projetos, solicitando deles as fotos. Então, a gente fez os artigos, mas eu não estive lá em loco. Quando eu estive presente em vários, a plataforma não existia ainda. Então, assim, depois que a gente criou, eu fui convidando cada um, né? Por exemplo, um hermano muito conhecido no Brasil, que todo mundo do movimento alternativo conhece, é o Guto do Mato. O Guto tem uma página, o Guto trabalha ele faz construção em árvore.
Hoje ele vive perto do Alto Paraíso. Acho que ele vive em Alto Paraíso. E ele constrói casa nas árvores. Fizemos um artigo com ele é bastante ativo aí no movimento da família arco-íris, aí no Brasil. Uma pessoa, bom, a Flor de B está aí presente, tem um projeto lá da Amazônia também que está aí presente. Temos o Nagói com bioconstrução. Onde que é o Nagói? Onde que é O Nagói é na a... Bahia, na Bahia. Na Bahia, eu não me recordo o nome da cidade, mas é na Bahia. Ele faz aquelas construções em bioconstrução. Faz um trabalho lindo, lindo, lindo. Também tem em Portugal o Rui, que fez um projeto lindo chamado Live with Earth, que ganhou um prêmio desenvolvendo um desenho de uma cidade ecossustentável. A gente fez uma matéria com ele tem o projeto registrado na Redpax também. Ele está muito ativo em Portugal atualmente. Então, assim, eu percebo que existem duas coisas que eu sinto. Uma é a dificuldade de alguns com o tema da tecnologia. Não é dificuldade, mas é uma questão de prioridade, né? Eles acabam precisando focar a prioridade nas tarefas do projeto e não tem tanta disponibilidade para ficar indo para a internet e contando a história do projeto. Isso, de certo ponto, é um pouco negativo para o próprio projeto, né? Porque se eles tivessem mais visibilidade, de repente a gente poderia conseguir uma difusão maior, conseguir pessoas interessadas em apoiar, por exemplo, com recursos, né? Por isso é isso que eu sinto que a Redpax pode chegar no momento a estar fazendo de maneira mais efetiva. Colocando o registro dos projetos de maneira mais in loco, e com isso tornar uma janela viva mesmo para pessoas do mundo todo poderem ver o que está acontecendo e talvez fazer uma colaboração material mesmo, né? Essa é uma das principais ideias. E a outra questão, também já percebi que existem algumas pessoas que criaram uma certa resistência com as tecnologias também. Entraram num movimento muito, assim, um pouco radical de não querer estar nas tecnologias e vivem, mas não gostam de estar muito na tecnologia. Porque eu mesmo conheci muitas pessoas viajando que vivem no campo, vivem em ecovilas ou em comunidades e não têm interesse de estar na tecnologia, né? Então, também tem isso. Mas, enfim, cada um Entendi. tem a sua escolha, né? Ô, Fernanda, na tua viagem que você fez antes da Redpax, você visitou várias dessas ecovilas, várias dessas comunidades. Conta para nós algumas assim que mais te inspirou, que mais você viveu ali experiências com aquela coisa de compartilhar o alimento junto, depois as tarefas juntos, a convivência, né? E também as tecnologias Uhum. regenerativas, os laços afetivos, a inspiração, tudo. Conta para nós, assim, uns 2 ou 3 pontos de luz, ecovilas ou comunidades que você passou e que te inspirou mais e onde que elas são. Sim. Bom, um que foi maravilhoso e uma experiência riquíssima e muito forte foi quando eu vivi ali no Mato Dentro, em São Lourenço, junto com a família do Oberon. Hum. Aí eu estive para fazer o processo de 21 dias e quando terminou o processo, na época eu estava literalmente de mochila, não tinha para onde ir depois, assim, eu estava muito no fluxo. Eu ia seguindo um dia de cada vez. E quando terminou os 21 dias, a Elci me convidou para trabalhar lá, para ficar lá trabalhando. Então eu fiquei, e fiquei aí um ano de facilitadora. Então, assim, eu aluguei uma casa ali no Mato Dentro, sozinha, e ia trabalhar com eles no Portal Parvati. E então eu tive essa experiência muito mais, assim, nesse caso era mais voltada para a parte mais holística e espiritualista, mas a gente tinha uma convivência comunitária muito linda, porque
a maioria dos grupos que estavam ali, praticamente 90% das pessoas eram veganas. Existia muitos, assim, almoço, aniversário de crianças, para compartilhar juntos, né? Já tinha um movimento das pessoas praticando muito, fazendo a sua horta em casa, os próprios nativos ali já estavam tentando, porque os nativos, os camponeses original da região, eram um pouco mais fechados, né? Acho que é um pouco do mineiro também, não sei. Então, os alternativos que chegaram depois foram criando uma convivência com essas pessoas mais nativas, então foi criando-se um laço, e é uma realidade maravilhosa. Aquela região ali é linda e tem uma energia muito bonita de espírito comunitário, assim, né? É muito especial. E um outro lugar onde eu tive uma experiência fortíssima, assim, que eu tive até que depois levar um tempo para me harmonizar, porque foi muito forte, no sentido de físico mesmo, que eu trabalhei muito na terra, foi quando eu morei no assentamento do Sem Terra, lá no Paraná, o assentamento do Contestado, que fica na Lapa. Eu vivi aí, acho que foi uns 6 meses, e trabalhei muito na terra, muito, muito mesmo, assim, a full, com os camponeses. Ali são acho que são 170 famílias, mais ou menos, que existem. Nossa. E são famílias que fazem produção. Existe uma cooperativa e eles fazem a distribuição a produção e distribuição do alimento orgânico. Tem algumas famílias que fazem convencional, mas a maioria, pelo menos quando eu estive ali, era produção orgânica. E vivi com eles, assim, é incrível a força que eles têm, porque eles trabalham tudo no manual, não tem maquinário, são canteiros enormes de produção de hortaliça, tinha agrofloresta também, conheci ali o Namastê. O Namastê fez um trabalho com eles lá de agrofloresta, não quando eu estava ali, mas quando eu cheguei, o camponês que eu estava na casa já fazia o trabalho de agrofloresta, né? Então, assim, aprendi muita coisa com eles, mas eu, assim, trabalhei muito, assim. Foi um pouco impactante para mim, porque como eu sou nascida na cidade, depois eu tive que me harmonizar com essa relação com a terra, porque eles têm uma força que a gente que é nascido na cidade não desenvolveu, né? Quando era pequeno. Então, eu gostei muito da experiência. Inclusive, quando eu estava aí, eu aproveitei e fiz uma monografia de uma especialização que eu tinha feito na Universidade Estadual de Londrina, e estava em aberto. Eu não tinha terminado essa especialização, que era uma especialização em comunicação popular comunitária. Então, eu senti tanta gratidão de estar ali com eles, porque eu fui tão bem recebida. A gente trabalhava com as medicinas, trabalhava com bioenergia, que era tratamento com as plantas. E então aquilo me encantou e eu escrevi um e-mail para o meu orientador na Universidade de Londrina e acabei que fiz um vídeo, tipo um vídeo documentário pequeno, não é muito, muito extenso, mas contando sobre a saúde por meio da natureza, por meio das plantas medicinais. Aí com eles, aproveitando toda essa experiência que a gente teve aí. Porque eu senti muita gratidão de estar com eles e queria deixar alguma coisa, porque eu vivi ali com eles 6 meses, assim, e era muita doação de todos os camponeses, assim, eu sentia muito acolhimento, né? Fernanda, como Então é a que gente foi fez. Desculpa, como é que foi que você teve essa ideia? Vou ficar 6 meses num assentamento do MST, e como que foi o processo? Assim, eu sou jornalista, eu quero morar aqui. Como é que funciona? Como Não, é que foi que você foi. teve esse estalo, assim? Como é que foi desse estalo até ir lá? Eu fico curioso, porque é diferente das comunidades ecovilas, né? Deve ter um funcionamento diferente. Sim, não, é diferente. Eles têm uma estrutura diferente. Naquela época em especial, eu estava muito curiosa e estudando por conta própria as plantas medicinais.
E aí eu conheci o Edson, que é uma pessoa que morava e que trabalhava com a bioenergia. Ele morava com sua família aí no assentamento, e eu comecei a me comunicar com ele por internet, porque eu queria saber das, da técnica que ele aplicava, da bioenergia, né? Queria saber como é que era a técnica. E aí, na época, olha só, já existia eu estava justamente nesse momento de eu queria muito fazer reportagens, contar essas histórias em um espaço virtual, mas eu não tinha plataforma ainda. E então eu me apresentei para ele, falei, Edson, eu sou Fernanda, meu nome é Fernanda, eu sou aqui de Londrina, eu sou jornalista, estou com muita vontade de pesquisar isso. Eu poderia ir para aí ficar um tempo para estudar com vocês e eu poder contribuir com o trabalho. Fiz essa ponte, né? E ele se conectou com a coordenação do assentamento naquele momento e fluiu. A coordenação disse que tudo bem, porque eu entrei na casa dele como se fosse um membro da família. Assim, então eu entrei na casa e tinha uma rotina igual de um membro da família. Eu praticamente me despertava de madrugada, ajudava a plantar, ajudava a colher, tudo. Vivia ali como se fosse da família, né? Então, cheguei a participar de algumas místicas que eles faziam, mas realmente, assim, é um lugar bastante diferente, porque eles têm uma rotina específica, né? Tem uma cultura específica. E você também, e nós que chegamos lá depois, assim, que não somos assentados, também precisa ter essa delicadeza de entender isso, porque, inclusive, isso foi uma das coisas que me motivou de fazer o trabalho de conclusão de curso da minha especialização, porque eu sinto que era como o mínimo que eu poderia fazer em troca, porque eles realmente levam tempo para ganhar uma confiança das pessoas que chegam de fora, assim, não é uma coisa muito aberta, né? Porque tem muitas questões envolvidas também, né? Existem jogos políticos e tudo mais, mas às vezes a gente chega ali com essa intenção da terra mesmo, e nem sempre são pessoas que chegam com essa intenção, às vezes há pessoas que chegam com outras intenções. Mas o conhecimento deles em relação à medicina e o cultivo é muito profundo, assim, é muito lindo. E isso eu fiquei encantada, mas tem essa adversidade que é normal, é como se fosse um núcleo separado da sociedade, que está dentro da sociedade, que tem umas regras próprias, né? Então a gente tem que entrar nesse ritmo. Se você está chegando de fora, você tem que entrar dentro desse ritmo para poder estar ali, né? Em harmonia, pelo menos. E além dessa experiência no Mato Dentro no assentamento da Lapa, qual outra comunidade que você teve, assim, que te inspirou, assim, que você falou que teve em um monte de comunidades no Brasil e em Portugal, né? A maioria das minhas experiências acabavam sendo em espaços espiritualistas, assim, sabe? Porque Uhum. era um momento de busca de autoconhecimento muito forte. Então, eu acabei fazendo 3 Vipassanas, por exemplo. Então, eu saía de um Vipassana e ia para outro Vipassana, porque eu me sentia parte dessa comunidade, né? Então, eu fiz 2 em São Paulo e 1 em Brasília. E aí uma outra experiência que eu tive, que não foi uma comunidade específica, mas era, mais ou menos, foi quando eu fui para Brasília e conheci uma igreja do Daime, e aí eu me fardei e me mudei para ir para poder frequentar a igreja. Mas é uma comunidade, era uma igreja no centro, ali de Brasília, quer dizer, no centro do Brasil, em Brasília. E foi uma experiência muito diferente, porque, primeiro que eu sou do sul, então, assim, você já chegar direto para o centro-oeste do Brasil já é um impacto, né? Você já sente uma diferença bastante significativa quando você vai para o centro-oeste do Brasil. Cultura, tudo, já sinto muita diferença, assim. E aí eu me dediquei, fui de barraca, na época com meu companheiro, a gente acampou no pátio da igreja, para você ter uma ideia.
Ficamos 15 dias acampado no pátio da igreja até conseguir encontrar uma casa para alugar, que era super difícil em Brasília encontrar uma casa para alugar. E depois eu fiquei vivendo aí para poder frequentar essa comunidade, entre aspas, que era uma comunidade espiritualista, né? Uma igreja muito grande. E aí eu fiquei 1 ano e meio participando de feitio e tudo. Assim, tivemos experiência com muito... Nesse caso era uma experiência mais espiritual, mas era uma família. Era uma outra família também que eu tive, uma comunidade bastante linda. E era uma outra vivência, né? Não tinha nada que ver com a experiência no Movimento Sem Terra, por exemplo. Ali era uma experiência mais espiritual, né? Tô tentando lembrar aqui, porque passei por tanto lugar. Em Portugal, eu não estive em comunidades, na verdade. Em Portugal, eu conheci muita gente circulando pelo movimento alternativo, assim, conheci algumas pessoas, mas eu não cheguei a viver em comunidade. Quando eu cheguei em Portugal, eu já estava num outro momento, assim, precisando estar mais sozinha, porque eu já tinha feito muito movimento no meio de muita gente. Então eu cheguei em Portugal já querendo estar mais sozinha. E aí foi o que eu fiz, eu fiquei mais solitária, assim. Mas no Brasil eu me diverti muito com o Kiune, com o Enka. Isso que eu ia te perguntar. Qual Enka que você foi, de qual ano? E o Rainbow também você foi. Conta um pouquinho como é que Eu foi a não experiência lembro. do Enka e onde que foi, Eu qual não ano. lembro Eu fui em 2 o também. ano do. Eu não sei se eu vou lembrar o ano exato, mas foi o Enka que foi em Jericoacoara. Uhum. Em Jericoacoara, acho que foi 2000. Será que foi 2016? Foi por aí, 2015, alguma coisa assim, eu acho. 2014. Foi em Jericoacoara. A gente foi de ônibus, do Mato Dentro até lá, até Jericoacoara. Você foi com a caravana do Oberon, né? Sim, a gente foi em Tá. 2 ônibus. E Massa. foi muito lindo, foi muito. Eu me sentia totalmente em casa, assim, incrível. Assim, foi o primeiro Enca que eu fui. Eu nunca tinha ido em nenhum. Eu já tinha conhecido várias pessoas que tinham ido em vários Encas. E eu cheguei lá, assim, e foi incrível. Maravilhoso, assim, não tenho o que falar. E depois disso eu fui para um Kiune também. Eu fui para um Kiune, ali no centro, perto de Alto Paraíso, que fica em Terra Ronca. Em Terra Ronca, eu fui na virada do ano. A gente passou Natal e Ano Novo lá. Eu acho que foi de 2015 para 2016, por aí também. Esse que une também foi lindo, assim. Terminou o encontro e ninguém queria ir embora. Ninguém queria ir embora. A gente estava com muita dificuldade de se soltar, assim. Foi muito legal. E aí cada um seguiu o seu caminho. Eu acho que isso é o lindo da família Arco-Íris, né? Nos ensina muito desapego e a gente se despedia assim, bons caminhos. E não tinha nem ideia se ia encontrar mais aquela pessoa em algum momento da vida, mas com o coração cheio de alegria, assim, né? Que não tem problema. Não estamos perto fisicamente, mas a conexão existe, né? E você falou que teve no Rainbow também, né? Rainbow foi um que eu fui no sul, Porto Alegre, acho que foi Porto Alegre. Não me lembro o ano, porque eu participei de um curso lá no sul, em Canela, do Instituto da Lei do Tempo, com o pessoal que estuda o sincronário. E eu não me recordo o ano, mas teve na mesma época estava tendo um Rainbow lá no sul. Eu lembro que estava muito frio, mas assim, particularmente para mim não foi muito boa a experiência, porque eu ainda era muito. Eu recém havia saído a viajar. Então, era uma experiência muito nova. Então, eu não desfrutei, assim. Eu fiquei muito confusa em tudo aquilo. Eu não estava muito harmonizada com o clima. Aí, quando eu fui para o Enca, eu já estava mais dentro desse ambiente, né? Então, assim, eu assisti meio de fora, sabe? Eu não participei, assim, de verdade. O que você acha do cenário hoje das comunidades intencionais do Brasil, assim, das ecovilas? Qual o papel
que você acha que essas comunidades têm na transição planetária, na amenização dessa crise climática que a gente tem, crise também civilizacional, e uma possível transição para uma terra mais harmoniosa, para uma possível regeneração. Qual você acha o papel dessas comunidades? Como é que você vê as várias redes e redes sobre redes que existem, tanto na parte Boa. de tarefa que elas têm, missão, desafio, ou como também integração entre elas, assim? Ai, Fábio, eu acho super importante, porém, assim, depois de ter tido uma pequena experiência com alguns núcleos, eu entendi que se a gente não estiver bem ancorado e bem harmonizado com a gente mesmo individualmente, dificilmente esses grupos prosperam de maneira harmônica, porque sempre acaba tendo alguma coisinha ali que não flui no coletivo. Alguma desarmonia, mesmo que invisível, assim, sabe? Eu acho, assim, que devemos seguir com essas propostas, devemos pensar no coletivo, porque eu acredito que essa nova era de aquário que a gente está indo, que a gente está ingressando, é uma era de coletividade. Eu acho que o ser humano precisa definitivamente aprender a viver em grupo, aprender a viver entre as diferenças, né? Porque a experiência do individual a gente já teve, já está, e o egoísmo do ser humano já ultrapassou todos os limites, né? Então já não dá mais para seguir com a mesma experiência egóica que a gente vem vivendo há tanto tempo. Mas eu acho extremamente importante que cada elemento, cada ser humano, cada célulazinha, né, viva, cada ser humano precisa de verdade estar mais ancorado nele mesmo, de maneira mais profunda, para poder sustentar esses núcleos coletivos, porque esses núcleos coletivos são formados por homens e mulheres que têm que estar minimamente em harmonia com esses próprios núcleos, né? Então, assim, quando eu estive nesses espaços coletivos, eu particularmente não estava preparada para viver nesses espaços coletivos. Eu sinto que foram experiências que me ajudaram a sentir o que esses grupos, mas eu mesma ainda não estava preparada, assim. Eu acho que eu estava sendo construída para isso, né? E sinto que estou sendo construída ainda também. Por que eu te falo isso? Porque às vezes não necessariamente nos espaços que eu passei, mas a gente sempre fica sabendo, por um ou por outro que já esteve em outros lugares, dos processos de desarmonia que acaba existindo, e às vezes se coloca a perder uma proposta de núcleo coletivo tão lindo, né, por conta de questões individuais que não vale a pena, né? Então, assim, por exemplo, tem um espaço que eu não cheguei a conhecer pessoalmente, mas que eu escutei falar muito e que as pessoas que me relataram, eu não sei porque não estive lá, mas que me contaram de que era um espaço onde se trabalhava muito essa questão individual para poder haver a harmonia no coletivo, era a comunidade de Piracanga, lá do Nordeste, acho que fica na Bahia, se não me engano. Me contaram que lá eles faziam todo um trabalho assim de amorosidade, de cada um ter o seu olhar para si mesmo, né? Então eu acho isso acho que é fundamental. Se não tem uma base sólida porque se a gente for falar de espiritualidade é complicado, é difícil, né? Porque cada um tem uma linha espiritualista, não tem como centralizar isso. Eu, particularmente, acredito que um grupo, se tem uma base espiritual por trás, ajuda. Se todos estiverem em comum uma base espiritualista ou um ponto em que todos sentem uma mesma conexão, eu acho que colabora. Eu acho que há aí um amparo a nível espiritual interessante, importante, né?
Mas se não é por aí, que seja conexão com a terra, né? Que seja conexão com os elementais, com a natureza. Mas tem que haver essa. Porque eu acho que não vai. Acho que é difícil ter uma nova terra sem o novo homem. Esse novo homem ele tem que estar sólido, né? Para poder ter esse coletivo de maneira mais sólida também. Senão a gente fica muito no oba-oba, né? Tipo, vamos viver em comunidade, vai ser lindo. E daí, quando chega o primeiro problema, ninguém tem estrutura para lidar com aquele problema. Entende? Eu acho que é um pouco assim. Fica todo mundo muito feliz, porque, vamos fazer uma casa junto, vamos fazer construção junto, vamos fazer horta junto. Só que vai haver os momentos que vai ter algum ponto Sim. de desarmonia, porque o ser humano é assim, é normal, acontece, E, entendeu? e não tem como E não na hora ter, que tem, né? e não tem Eu como não acho, ter, porque somos nós. eu acho que Nós somos isso. só se você não criar a comunidade, né? Se você ficar assim, mas se você for criar, vai ter treta, né? Vai ter conflito e eu acho que a pessoa que se propõe, ou o grupo que se propõe a criar um espaço comunitário, ele naturalmente vai estar ali mais visível, né? E se vai estar mais visível, vai aparecer imperfeições, né? Eu acho que é a forma como a gente lida com as imperfeições, com os conflitos. Não adianta não querer ter conflito, porque vai ter. Mas como que a Sim, gente pode lidar inteligentemente com os conflitos, sabendo que eles vão existir, né? O criador da comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, ele falou que o conflito atualiza o sistema, né? Então, é como se tivesse um sistema e aí o conflito é como se ele explicitasse uma dinâmica que possivelmente estava mais oculta e ela ficou explícita, gerou conflito e dependendo da forma como aquelas partes lidarem com o conflito, aquilo pode atualizar o sistema, pode ampliar o nível de consciência, né? O instrutor lá, José Trigueirinho, falava do quarto raio, harmonia através do conflito. É uma forma de falar isso também. uhum, Então, exatamente. eu acho que não, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Eu também estou nesse mundo das comunidades, ecovilas, e o que a gente mais ouve é crítica às comunidades, né? Mas quem ficou em casa sentado no sofá e não criou a comunidade nunca vai ser criticado, né? Então, Exatamente. se a pessoa cria uma comunidade, pega um pedaço de terra, bota uma plaquinha na frente, cria um perfil na rede social, abre uma conta no Oldpacker, no Workaway, abre um voluntariado, vai ter algum problema. Vocês não cuidam do banheiro. Vocês só servem comida assim, ou não serve assado. Ou fulano é muito autoritário, fulano é muito pouco autoritário, ou sei lá o que, sabe? Então Sim, vai ter, totalmente. vai ter defeitos, né? Mas eu acho que a pessoa que, numa sociedade como a nossa, que está destruindo o planeta, né? Um capitalismo maluco, assim, baseado num crescimento infinito que não existe. Nada na natureza tem crescimento infinito. Tudo na natureza são ciclos de crescimento, ápice, declínio, extinção, um novo ciclo de crescimento, ápice, declínio. Tudo é assim, não existe esse negócio de crescimento infinito na natureza. Né? E o capitalismo Sim, acredita nisso, né? Que a gente teria recurso para isso. Então, dentro dessa sociedade baseada na guerra, na vingança, no ódio, na destruição, você criar núcleos que são tentativas de uma vida mais harmoniosa, eu acho que só pelo fato de ser criado, eles já, já merecem ser louvados e honrados, assim, sabe? E eu acho que a gente tem que. Não que a gente não tenha que olhar o que precisa melhorar, claro que sempre precisa olhar, mas é o tal do engenheiro de obra pronta, né? Já ouviu falar? Aquele cara. sim, Alguém foi lá construir um prédio, outro fica sentado e fala: mas tá errado isso aqui, a janela tá errada, a parede tá errado. Então o cara fala: tá, então vem aqui e constrói, né? Porque é muito fácil, é muito fácil a gente de fora criticar, porque realmente quem tá lá vai ter desafio. Eu acho que o grande lance é a gente ter tecnologias sociais de como lidar inteligentemente com o conflito. E essa é a parte que me fascina nas ecovilas e comunidades intencionais. Eu acho muito massa a bioconstrução, agrofloresta, outras práticas, assim, mas as tecnologias sociais, elas me atraem muito. Como que... E sempre que... Aqui, se vocês entrarem no nosso perfil aqui, vocês vão ver mais de 20 entrevistas que a gente tem com os fundadores de comunidades.
Eu sempre pergunto como é que vocês lidam com os conflitos. Porque eu acho muito interessante. É uma super tecnologia. A gente está acostumado a chamar a tecnologia celular, computador, 5G, mas você tem um mecanismo social que você consegue transformar um conflito em algo positivo depois do conflito, é uma puta tecnologia, é uma coisa muito potente, sabe? Então, eu me lembro Muito de bom. uma que tem uma metodologia chamada Que Tá Vivo, que era uma vez por semana. Daí a pessoa chega lá, o que tá vivo? Daí ela falava, e daí tinha um outro que ficava só fazendo tipo a checagem. Ah, eu entendi que você falou isso, isso, isso. É isso? Só para a comunicação ficar sem ruído, sabe? Muito legal. Muito bom. Você que é da comunicação sabe bem, né? Do ruído, do emissor, do receptor, as Uhum. possibilidades de interpretação diferente do que o emissor está querendo dizer, né? Então, isso era para tentar. E aí, depois ele expressava através de um movimento, através de um grito, e ele ficava no centro de uma roda. Isso era feito uma vez por semana para processar possíveis crises, né? Então, eu não acho que o conflito é uma coisa ruim. Eu acho que se a gente lida assim, de uma forma se esquivando ou ignorando, ou abafando, ou maquiando, aí sim é um problema, eu acho. Mas se a gente cria espaços seguros, espaços amorosos, espaços de escuta, de acolhimento, para expressar angústias, mal entendidos, ou enfim. E se tem essa energia espiritual que você falou, eu concordo, assim, isso dá uma liga forte, mas eu acho que é isso. Assim como a gente tem a tecnologia da agrofloresta, da bioconstrução, a gente precisa disseminar e compartilhar as tecnologias de como lidar com os conflitos humanos. As pessoas Sim, criam treta entre si, isso é muito óbvio, né? totalmente. É, Sim, eu me recordo em um, acho que foi no Kiune que eu estava, e, e teve um momento em que estava numa roda, porque quando eu fui no Kiune foi, acho que foi antes do Enca, então foi uma das primeiras experiências mais alternativas, assim, bastante, porque é uma imersão muito profunda na natureza, né? A gente ficou um mês, literalmente, sem água, sem luz, sem nada, assim. E foi lindo, porque a gente estava numa região muito boa de clima, né? Então podia dormir olhando para as estrelas, tinha fogueira à noite, e se não comia, estava tudo bem, porque tinha muito sol. Então, assim, mas teve um momento em que a gente fazia roda e havia alguns momentos que e eu, para mim, eu tava assim, eu já estava viajando, mas foi um primeiro encontro mais intenso que eu vivi. Então chegou uma moça na roda e começou a expressar algumas coisas que ela não estava satisfeita com algumas tarefas que estavam sendo feitas ali no encontro. E foi lindo perceber a maturidade que eu vi de algumas pessoas que já estavam ali há mais tempo, que já participavam de encontros como esse há mais tempo, que você via assim, irmãos hippie, totalmente desapegados, mas com um nível de maturidade, que olhava para essa moça e, e ficava olhando numa receptividade, escutando ela, acolhendo ela. E depois, quando terminou, eu fui falar com uma dessas pessoas, né? Porque eu estava por dentro, assim, um pouco. Mexeu comigo a maneira agressiva como ela se colocou. E aí, essa agressividade minha, eu fiquei em silêncio e fui compartilhar para essa outra pessoa que eu percebi que estava mais equilibrada com essa situação. E essa pessoa me disse assim, de uma maneira super natural, super tranquila, uma tranquilidade, assim, falou assim, Fer, a gente só tem que amar. A gente só tem que amar. Tipo assim, ele não pensou em nenhum momento falar nada para essa pessoa que pudesse ser contra o que ela estava colocando. Ele simplesmente acolhia. E esse acolhimento dele vinha de um lugar de tanta amorosidade que me mostrava um nível de maturidade e de equilíbrio, sabe? Então, assim, eu acho que talvez eu não tenha tido uma experiência tão profunda, porque realmente nas minhas vivências que eu tive, o foco era mais espiritualista do que de uma experiência de comunidade pela terra, naquele momento, pelo menos, né?
mas até pelas minhas buscas espirituais, o que eu percebi é que se a gente não fortalecer o nosso ser interno, cada um, se a gente não tiver uma maturidade, o brasileiro tem uma tendência a ser muito, como é que aqui em espanhol a gente fala jugueton, assim, o brasileiro tem uma tendência a ser muito é, essa alegria brasileira, ela é maravilhosa, só que sem um equilíbrio ela vira uma infantilidade, né? Então, assim, o brasileiro ele tem um potencial maravilhoso de alegria, mas também tem que buscar esse centro para saber lidar com isso. E eu acho que isso é o alicerce para essas comunidades, para esses centros comunitários, porque eu acho que não tem retorno mais. Cada vez mais vai haver esse. Até porque a gente está saindo dos núcleos familiares biológicos, cada vez mais, né? Tá sendo limpo os karmas, as pessoas estão se desconectando dos núcleos biológicos e encontrando suas famílias de alma cada vez mais. E essas famílias de alma vai conectando pessoas para querer estar juntos, né? E nesse de estar junto a gente precisa de harmonia. E que É. bom que já tem pessoas com essas tecnologias, como você disse. Eu, particularmente, não conheço tantas dessas É, tecnologias, mas eu fico super feliz de saber. a comunicação violenta é uma tecnologia incrível, né? É você falar sem acusar, falar assumindo responsabilidade pelo que você sente. Então, ela precisa ser disseminada, assim, né? Porque, dependendo da forma como você se A, comunica, a comunicação não violenta, né? Você diz. CNV, Sim, ela pode ajudar muito, né? E todas essas práticas que eu tô vendo aqui que tá assistindo aqui o Albeno Eva Terra, né? Eles trabalham com dança circular. O pessoal que você falou da igreja de Daime usa a medicina do Daime. Outros usam, sei lá, yoga. Outros usam meditação, no caso do Vipassana. É tu ter o teu mecanismo ali de processar a energia daquele grupo para um nível de maior sutilização, um nível de maior amorosidade, né? Porque evolução é amor, né? Evoluir é amar mais, é simples. Então, o que a gente vai fazer para amar cada vez de forma mais universal, né? Então, essas ferramentas são muito importantes, porque o ser humano fica morando cada um num kitnet sozinho. Lá em São Paulo, alguém falou isso para mim. Nossa, São Paulo vai se tornar uma cidade de todo mundo morando em kitnet, pedindo comida pelo iFood, sabe? E eu acho que tem algo muito ancestral e muito sagrado de a gente compartilhar o alimento, né? Tem algo muito sim, ancestral e muito sagrado de a gente se reunir ao redor do fogo, de a gente fazer um círculo, de a gente dançar em círculo, de a gente olhar as estrelas. Só que a gente não foi educado. A maioria de nós cresceu em núcleos familiares, do pai e a mãe, alguns irmãos, um sem pai, um sem, sabe? Então, a gente experienciar esses grupos, até que você lembre o nome, né? Dizem que um tamanho legal é o tamanho até que você lembra o nome de todo mundo, né? Imagina, a gente quase todo mundo tem uma cidade de milhões de pessoas e você não sabe o nome nem das pessoas do seu prédio, do seu bairro, do seu quarteirão. não sabe. Então, eu acho que existem várias formas de viver sobre a Terra, né? Talvez esse movimento das comunidades que se intensificou nos anos 60 com o movimento hippie e depois foi tendo uma reverberação nos 70, 80, teve todos aqueles eventos espirituais que são relatados. A gente chega agora na terceira década do ano 2000, né? Então, eu acho que é possível um viver em grupos humanos, assentamentos humanos, comunitários, mas são outras habilidades, né? Não é só essa habilidade de vencer na vida, né? Que a gente é educado, assim, os filmes, o self-made man, né? Mas talvez a flexibilidade, essa atitude dessa pessoa que estava ali naquela roda, ouvindo aquela irmã se expressar de uma forma agressiva, mas exercitando uma compaixão ali. Então, talvez a habilidade seja compaixão, ou seja, escuta, ou seja, empatia, seja, né, o contato com a natureza, Sim, todas essas habilidades para a gente poder viver em grupo. Eu morei em algumas comunidades e era muito difícil em alguns momentos. Dava muita treta se você, porque se você está no seu apartamento, no seu kitnet, e você não gosta de alguém, você simplesmente não convive. Na comunidade você precisa ver a pessoa e você vê ela todo dia, e você tem aquela treta e às vezes sim. aquilo não tem como escapar, sabe?
Não Não tem. tem como. Você É, tem que ajustar de qualquer maneira. é um espelhamento muito forte. Eu acho que essa vida que não é. Que você pode ter uma vida privada, mas tudo bem, não é errado, não é melhor nem pior. Mas são caminhos diferentes que leva, porque é muito fácil você excluir uma pessoa da tua vida, né, que tá te espelhando algo. E Sim, por isso que é muito difícil. O relacionamento espelha algo, né? Mostra ali algo. A própria dinâmica daquela. totalmente. É. E se você, não, não quero ser espelhado, bloqueia a pessoa do teu WhatsApp, não vê mais ela e deu. Agora, num viver comunitário, que vocês estão num sítio juntos ali, 10 pessoas, você vai ver aquela pessoa todo dia. E isso Não vai ser tem jeito. inevitável e não tem como escapar. Por isso que é importante. A gente tem notado algumas comunidades, como o Atma, lá em Santa Catarina, o Om Shakti do Espírito Santo, e outras que eu agora não me lembro, assim, mas que eles têm várias estruturas terapêuticas que fazem parte da comunidade. Acho isso muito importante, assim, né? Quando vier o conflito, quando vier a situação, ter um continente ali, uma estrutura terapêutica de sustentação para que aqueles seres que estão passando, que são corajosos por estarem passando, atravessem com mais consciência, com mais, né, com mais segurança. Isso é muito Sim, que importante. lindo, sim. Sim, isso é uma rede de colaboração, né? É o que a gente estava falando com o Arthur ontem. Existem vários tipos de redes, né? Então, tem essa rede invisível que conecta, que nos conecta entre um e outro com sentimento de busca, de olhar de vida iguais. E tem essa rede a rede virtual, a rede que está aqui na matéria para possibilitar essas conexões. E essa rede amorosa, né, que vai criando esses vínculos. Eu acho muito importante. Eu acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio de tudo e não ser radical a nada. Assim, respeitar aquelas pessoas que buscam, que de repente por algum motivo ainda não conseguiu transitar de uma vida individual para uma vida coletiva, mas que já está usando, por exemplo, um meio virtual para poder estar em sintonia com essas realidades. Isso já é um caminho, já é um passo, né? Outras pessoas que de repente estão no comunitário e não está em harmonia, mas que está buscando as ferramentas para harmonizar o conflito. Então, assim, acho que a chave é a gente encontrar esse equilíbrio, não abrir mão de tudo e também não excluir nada, né? E ir se construindo nessa harmonia, para poder usar todas as ferramentas que a gente tem disponível para sermos melhores e tranquilizar um pouco, às vezes, a ansiedade também, porque eu percebo que eu mesma, quando quis muito, ai, quero viver em comunidade, quero sair do sistema, foi tão desesperador a minha vontade de romper com tudo, que as minhas experiências nas comunidades não necessariamente foram tão profundas, foram superficiais, porque eu estava num estado de euforia e eu não mergulhava para dentro de maneira mais profunda para viver aquilo de verdade, sabe? Era muito superficial, acabava sendo superficial. Então, é nesse sentido que eu acho que é importante a gente estar bastante ancorado na gente mesmo primeiro, para deste lugar ir para um comunitário. E aí esse comunitário vai ser um comunitário em profunda sintonia com a gente, né? Eu acho que esse é o caminho da responsabilidade, né? E eu acho que tá certo, né? Tem gente que vai. Eu, eu olho para trás e vejo minhas experiências nas comunidades que eu passei e me acolho também, né? Foi a maturidade que eu tinha. Como você falou também, você chegou ali na primeira. E Sim, eu não sei como é que seria se eu voltasse hoje, né? Eu acho que tudo tem um porquê, né? Tem um encadeamento, assim, das coisas da nossa vida. E eu acho que tá tudo certo, assim, né? Eu acho que as comunidades são espaços muito ricos, assim. Para mim, a riqueza não tá em Wall Street ou na Faria Lima, sei lá. A riqueza, para mim, ela tá ela tá nessas comunidades. Às vezes eu vou eu não sei quantas que eu já fui, mas já fui um monte, assim, mas às vezes tem 5, 6 pessoas ali. A gente vai sentar, vai ter um jantar ali, um caldo, sei lá, uma. Cara, e aí um cara começa a falar e viajou para não sei aonde, conheceu não sei quem, e começa a falar de espiritualidade, de psicologia, sabe? São mestres, assim, de um grau que eu fico totalmente. impressionado.
Aí você vira pro lado da pessoa também, e aí e parece que a gente, esses lugares eles têm uma, tipo, uma coordenada de tempo e espaço, parece que diferente, assim, as sincronicidades Total. acontecem de um outro jeito, assim. Não que as cidades normais, convencionais, não possam também viver coisas mágicas e lindas, mas quem já foi sabe do que eu tô falando, né? Tem alguma coisa ali diferente, assim, é meio que aquelas coisas que a gente Sim. chama de coincidência, sincronicidades, meio que acontece naturalmente que as pessoas nem se espantam mais, assim de um Aham. jeito Sim. peculiar, né? Um jeito diferente, assim. E às vezes a cidade, ela também, eu acho que também acontece isso. Porque Uhum. esse mistério permeia tudo, né? Eu também não sou daqueles puritanos que diz, ah, daqui da porteira para fora é o mundo e é horrível. Mas, mas assim, tem algo peculiar, sim. Tem algo peculiar e a diversidade também é muito bonita, né? Me encanta também a diversidade, né? Uma galera é muito do yoga, outra é muito da bioconstrução, outros são muito ligados ao cuidado, à parte terapêutica, assim. Agora tá tendo uma galera dos coworking rural. Enfim, tem muitas pegadas, né? E eu acho muito legal e é muito dinâmico no Brasil. Eu fico impressionado. O Instagram é um lugar que a gente descobre, assim, pá, a pessoa... Nós estamos em 2022, em setembro nós estamos, né? Sei lá, em janeiro alguém começou a mexer numa terra, janeiro desse ano. Aí em fevereiro já tem o perfil do Instagram, já tá com não sei 1.000 seguidores. Faz 6 meses que surgiu a comunidade. Então a gente está sempre acompanhando, né? Esse mapeamento que a gente fez do Pontos de Luz. O primeiro foi em 2008. Então, Que muita. legal. É, chamava Diretório Brasileiro de Ecovia. Tinha um outro nome mais formal, assim. Foi um grupo de estudos em Salvador, na Bahia, que a gente tinha. Eu morava lá. E tinha um doutorando da comunidade Terra Mirim, o José Severiano. Ele escreveu uma tese de doutorado sobre ecovilas. E aí tinha mais um membro de uma comunidade gaúcha que morava lá na Bahia. Aí mais umas 2, 3 pessoas, a gente tinha esse grupo de estudos de comunidades, assim. Que ele estava indo muito com essa parte humana, assim. A parte né, das relações. A gente focava bastante nisso, assim. E eu fiquei a cargo do mapeamento, assim, de montar esse diretório, né? E aí passou por muitas fases, né? O Pontos de Luz, até o que tem hoje, que a gente tem o site, que tem o mapa clicável lá com os alfinetezinhos das 30 e poucas comunidades mapeadas no Brasil. A gente está fazendo um estudo dos clusters, que seria tipo regiões onde essas comunidades são mais frequentes. Então, você tem um território ali de, sei lá, 100 metros quadrados, 100 quilômetros quadrados, que tem umas 7, 8 comunidades. E depois você tem grandes áreas do Brasil que não tem nenhuma, né? Então, por que naquela região ali tem 7, 8, essa concentração? Então, a gente identificou já esses bolsões, esses epicentros, identificamos uns 5 ou 6 no Brasil, e realmente é um tipo um micro território ali onde tem muitas dessas comunidades, né? Em especial isso que você citou lá da Bahia, né? De Itacaré até Ilhéus, ali tem muita experiência de comunidade, Que assim. legal. Ali na região de Ubatuba e Cunha também é outro. Enfim, Alto Paraíso, claro, também. Tem vários desses pontos, assim. Então a gente pensa em como unir mais essas regiões, né? Mutirões, trocas presenciais, não só virtuais, entre essas regiões. E a gente tem uma ideia de um veículo, né? De uma caravana, de algo assim que possa também percorrer por todas essas Circular. comunidades. Já tem várias pessoas que têm essa ideia, na verdade, não é nós só. Que Mas legal. sempre chego, nossa, eu pensei numa Kombi, num ônibus que vai em todas as comunidades. E é um Tem a Uipala no Brasil, né? Mas a Uipala faz viagem latina, vai para o Peru, vai para quem? a Uipala, que é um ônibus. O Impala é um ônibus bem antigo que quem está à frente é o seu Dom. Ai, não me recordo o nome dele agora, mas o Impala é da Rainbow, da família Arco-Íris. Eles fazem a circulação aí no Centro-Oeste, vão para o Peru, para Bolívia. Uma vez por ano eles fazem uma viagem longa, assim. Uhum, que Mas massa, é depois muito me legal manda. isso. Eu te passo, quem está sempre ligado nisso é o Guto, que está ali em Alto Paraíso. Se não sou, eu já andei na Uipala, é divertidíssima, é uma caravana super antiga, toda colorida, cheia de desenho. E, assim,
tudo isso que você está falando, eu acho que já é a semente dessa nova terra, sabe? Mas assim, eu ainda creio que, porque, por exemplo, que legal poder circular, né? Mas imagina, essas pessoas que estão ali, né? Que estão ali, os alicerces, quem são os alicerces desses espaços, né? Quem são as pessoas que chegam e que estão desde sempre e que ficam ali? Porque essa é a grande missão. Aquela pessoa que fica ali, que num lugar que começou sem água, que não tinha luz, passa por todos os desafios, passa frio, passa calor, passa falta disso, e tá lá. A pessoa, você vai, volta, sai, e a pessoa tá lá, passa ano, sai ano, e essa pessoa. Eu acho que isso é o novo homem, sabe? Aquele homem da nova terra que vai entender o seu lugar no mundo, né? Ele vai chegar num lugar e falar, não, aqui é o meu lugar, é aqui que eu quero estar. É, todas as ecovilas são lindas, maravilhosas, eu louvo, eu apoio, mas o meu espaço é esse. Então, assim, vai haver um momento em que cada um vai encontrar o seu lugar, né? Onde tem mais vibração com o seu coração, aquele lugar que ele sabe que ele não quer sair. E isso não é fácil, porque há muitas adversidades que colocam à prova a pessoa, né? Então, assim, eu acho que mais além de a gente também fazer as conexões e tudo mais, também talvez seria trabalhar nesse aspecto que você falou, né, da comunicação não violenta e outras ferramentas que possam amparar essas pessoas alicerce, essas que estão para ancorar os espaços, porque senão os espaços vão, com o tempo, vão se perdendo, né? Se não tem uma É. pessoa para estar ali sustentando isso, a comunidade cria, 2 meses acaba. E aí, né? Acho que esse é um Eu acho que desafio. sempre tem o perfil dos mais. Isso é histórico, né? Desde lá dos povos antigos, do Oriente Médio. Acho que tem o perfil mais nômade, o perfil mais de enraizamento, né? E eu acho que tem pessoas que são muito, muito de ficar, outras são muito de. E eu acho que é isso, é um movimento que se completa com esses dois perfis, assim. E Sim, tem momentos também, né? Tem a pessoa vive uma década nômade, depois mais não sei quantas décadas mais enraizado. Acho que não tem, as coisas sim, não são muito fixas, assim, né? Tudo muito vivo, muito pulsante, né? Mas eu acho que a gente tem muito para expressar de criatividade, de beleza nessa vida, e eu acho que muito disso se trata de criatividade também, né? São assentamentos humanos criativos, assim, são diferentes, né? Que observam, pô, isso daqui, o ser humano ali nos assentamentos, porque uma cidade é um assentamento humano também, só que funciona de um outro jeito, né? Então, é criando formas mais sustentáveis. O que a gente pode fazer que pode durar milênios, que não vai se destruir? Porque essa cultura nossa do plástico, do petróleo, isso não dura milênios, assim. É pouco tempo que tem e não sei quanto sim. tempo que tem plástico, petróleo, não deve ter nem 2 séculos, assim. Imagina, 2 séculos não é nada. E já está se deteriorando, né? Então, tecnologias que possam durar milênios, assim, que atravessem eons de anos, assim, e expressar todo o nosso potencial. A gente tem um potencial incrível de beleza, de alegria, de amor, de dança, de cores, de tudo, assim. Eu acho que esses lugares são mais férteis para isso surgir, né? E essas crianças que possam vir Sim, a nascer nesses lugares já possam estar, assim, sintonizadas com isso e, a partir daquilo, ir para mais, assim, sabe? Para mais beleza, mais amor, mais inclusão, mais respeito e integração à natureza. Acho que essa é a grande descoberta do terceiro milênio. Não é o metaverso, nem mandar um foguete para Marte. Mas eu acho que é a ai, descoberta Fábio, isso é muito divertido. eu acho que é a Muito descoberta bom. da natureza. Um dia eu tive um insight, que nem você teve esse insight aí que você falou que dormiu, teve uns sonhos. Um dia eu tive um insight, assim, falar, o cara, metaverso, 5G, foguete para, tipo, como se isso fosse o avanço, assim, né? Eu acho que o avanço vai ser realmente quando a gente reverenciar a natureza, sabe? E realmente, mas isso não for só coisa dos bicho grilo, da galera alternativa, mas for uma coisa assim da ciência mainstream mesmo, assim, olha, nossa, como que é a natureza, a perfeição, olha a perfeição de um organismo. Isso é a maior tecnologia que existe, é um Totalmente. organismo. Eu acho que quando houver uma verdadeira reverência, vai ser o grande salto, assim, né? A telepatia,
as capacidades inatas desse aparelho aqui, desse corpo, assim, né? E desse planeta, assim, né? Eu acho que quando a ciência Sim, realmente se voltar para isso, vai ser o grande... E eu acho que as comunidades, as ecovilas, dessas redes, essas duas redes que a gente está aqui representando, elas são espaços que já estão um pouco tentando antecipar isso, né? Então, eu acho que elas sim. precisam ser fomentadas, elas precisam ser divulgadas, elas precisam ser facilitadas que as pessoas cheguem. Esse é o grande objetivo do Pontos de Luz, facilitar que a pessoa bote os pés dela lá e passe uma semana que seja, porque eu já vivi isso, eu já É isso vivi aí. facilitar, só falta botar no ônibus e dar passagem e ir, sabe? Mas Sim. a gente tenta facilitar ao máximo, a gente fez um mapa que a pessoa pode clicar, tá de Kombi, tá de bike, tá de sei lá o quê. Ela pode botar no Google Maps e já vai pra porta, mas sempre avise primeiro, né? O responsável. E verifique Sim, quais. para não ter problema, não ter Verifique. conflito. Porque a gente não representa as comunidades, a gente só mapeou. Então é Sim, isso, que assim. legal, Fábio, é muito bom. Eu concordo com você, eu acho que o ser humano deveria investir mais no humano, ao invés de, claro, com todo respeito à ciência, eu acho que é importante, sim, navegar em outros planetas, conhecer outros grupos celestes, mas o potencial interno que a gente tem é tão gigante e às vezes eu acho que existe mesmo um pouco de falta de sensibilidade para isso, né? Explorar mais os nossos potenciais. E o potencial, isso que você disse, as pessoas vão ter cada vez mais criatividade a partir do momento que elas estiverem mais alinhadas com elas mesmas. Então, quanto mais alinhamento, quanto mais canal formos, né, do todo, mais a gente vai estar disponibilizando essa criatividade para poder colocar nas redes, nas redes virtuais, nas redes presenciais, nos grupos, em tudo. Eu acho que é muito legal isso que você está falando, eu concordo. E esse entusiasmo teu, tomara que seja bastante frequente em vários espaços comunitários, né? Que se mantenha esse entusiasmo, porque quando se está numa comunidade no dia a dia, o cotidiano, as coisas, tudo isso, assim, a gente sabe que o entusiasmo vai baixando um pouco. Então é importante ter retroalimentar essa energia da importância, né, dessa criatividade e do desenvolvimento do potencial de cada um de nós, né? Sim. Muito contente, Fábia. Gostei Gratidão. da Ó, nossa chegou nosso Carla. irmão aí, Ian. Se quiser entrar, Ian, para dar um salve aí, rapidinho. Já estamos no final. Olá, Ian. Abri agora para você fazer suas considerações finais. Eu também vou fazer minhas considerações finais, sua mensagem final. Uhum. Se o Ian entrar aí, ele dá uma mensagem também. Bom, eu quero finalizar então, assim, também. Tô com um irmãozinho aqui me perturbando, vou deixar ele aqui para ele É o mesmo saudar da um sua pouco. foto, né? É argentino ou brasileiro o cachorrinho? Ele é argentino. Ah, cachorrinho argentino. Ai, A perdão. derrubando o celular. Aqui um pouco porque ele está eufórico. Eu acho que tem que representar aqui o reino animal de alguma maneira. Isso eu acho que é importante, né? A importância de colocarmos todos os reinos, né, nesses espaços coletivos também. Sempre quando a gente pensar em um espaço coletivo, a gente ter a atenção do reino animal, do reino vegetal, dessa harmonia com o reino humano, o reino dévico, e essa sensibilidade, essa importância da amorosidade, do estarmos atentos a cada um, aos conflitos de cada um, porque vai ser a partir do conflito de cada um que a gente vai se desenvolver cada vez mais, né? Eu fico super feliz de ter esse feedback seu do Brasil, porque eu saí do Brasil em 2018 e não voltei mais, então eu estou bastante por fora de como é que tá os movimentos aí, mas eu fico muito feliz, porque eu sei que o brasileiro e o Brasil tem esse potencial lindo. Às vezes eu acho até exagerado, porque a gente tem uma empolgação assim que às vezes extrapola, né, o racional. Então eu acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio para poder seguir com essa alegria, porque essa alegria é fundamental, ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo, né?
E as redes estão para isso. Eu acho que somos servidores, né? Estamos aí com muita energia de serviço para o que nos cabe, cada um encontrando a tarefa que te cabe e fazer o nosso melhor. Que lindo o trabalho de vocês e tomara que mais para frente a gente possa trocar mais figurinhas. Arro. Também agradeço aí a tua participação, Fernanda, a tua vivência, teu percurso aí. Agradeço a quem assistiu. Entrem aí no nosso mapeamento, que eu acho que o mais legal é explorar o mapinha do Brasil ali, ficar olhando as regiões. A gente fez com muito carinho aquele mapa, então é pontosdeluz.org. Nesse site você vai ter o mapa e deixa a sua inspiração ali rolar, algum lugar que te chama a atenção, visite, né? Vá criando uma relação com a geografia do Brasil, as regiões. Eu sempre gostei muito de mapa e geografia, né? Então, então eu gosto dessa parte de mapeamento, de ver as regiões. E foi muito gostosa a conversa. Legal que você está em contato com o Arthur também lá de Flor de Bez. O Arthur foi uma pessoa que marcou muito a minha vida também, no meu tempo da Figueira. Então eu honro muito a caminhada dele. Já tive lá em Nova Chavantina, né? Mato Grosso. Já tive lá na comunidade Mato Grosso. lá na região dos Chavantes, perto do Roncador, um lugar muito sagrado. Nunca tinha pisado no Mato Grosso na minha vida, mas fui lá um dia. E recomendo vocês visitarem o Flor de Bez, é um lugar incrível, tá no nosso mapeamento, fazer o voluntariado lá, né? Região ali dos povos Chavantes. Sim. Estão fazendo um trabalho lindo lá com os indígenas. Serra do Roncador também é um lugar incrível, ali pertinho, né? Você passa pela Serra do Roncador ali para chegar na Flor de Bez. Aqueles canyons, né? Aquelas chapadinhas ali, nossa, é forte. E é isso, um abraço aí, muito obrigado e ficamos em contato aí para futuras Gratidão, Fábio. Valeu. Seguimos. Beijo, gente. Um abraço. Valeu. Beijão. Tchau, tchau.